Até que ponto os atores políticos brasileiros compreendem de fato essa comunidade evangélica, porque a gente sabe que a esquerda está bastante descolada dessas pessoas, dessa comunidade, mas a direita, que parece próxima, às vezes parece que não compreende também essa diversidade toda, né? A gente viu um pouco isso nas últimas eleições presidenciais, com esse descolamento, por exemplo, das mulheres evangélicas do discurso bolsonarista, e o bolsonarismo acredita que os evangélicos estão ali com eles, fechados, enfim. E me parece que também é uma avaliação equivocada. Então, queria que vocês dissessem se é isso mesmo, se eu estou enganada, e até que ponto a esquerda, a gente sabe que está bastante descolada desse público, mas até que ponto a direita, que acha que está tão próxima, realmente compreende a diversidade dos evangélicos? Luiz, eu posso começar falando sobre isso, mas jogo a bola também para o Juliano, obviamente, e vou de novo fazer o histórico, porque eu acho que é justamente na sua pergunta, nessa interface com a política, que a gente começa a não... primeiro que a gente começa a ver produções de determinados consensos, ou amálgamas, ou colas aí de opinião, então a diversidade que acontece no campo evangélico, ela se dissipa um pouco, e é na interface com a política. Então, também não é por acaso que essa cobertura sobre a interface do campo religioso, do campo evangélico, em específico com a política, também vai retratando quase que produções de consenso. O que eu quero dizer com isso? Não é novo, né? Desde os anos 80, mais na participação mais sistemática do campo evangélico dentro da política institucional, e até o que é trabalhado em termos de política ideológica a partir do campo evangélico, e a gente está falando dos anos 70, da Guerra Fria, existe, e isso é presente no campo, né, Juliano, um olhar... um trabalho político anti-esquerda, e naquele momento era anticomunismo, isso é bastante forte no campo evangélico. Isso não é necessariamente ligado a crenças religiosas, mas a forma como, a partir do campo evangélico, existe essa interface com a política, é um campo institucionalmente, e aí logo com rebate para os seus fiéis, tem um olhar para a política institucional e para a política partidária ideológica, com um rechaço ao que vem do progressismo, ao que vem da esquerda, ao que vem daquele momento anticomunista. Esse era o termo que se usava, inclusive. Aí muito na interface dos valores ou do não respeito do campo da esquerda às crenças religiosas naquele momento. Então, só para dizer que... Por que eu faço esse histórico? Porque a direita hoje, e especialmente a extrema-direita, ela surfa também numa onda que já está semeada em termos da interface com a política no campo evangélico. Existe um sentimento e uma crença no sentido do olhar para a política anti-progressismo e anti-esquerda no campo, trabalhada dessa forma no campo evangélico. Claro que existem nuances, existem muitas resistências, existem grupos diferentes. A gente poderia citar aqui parlamentares do campo progressista antes da Constituinte no Brasil, que eram evangélicos, que eram do PSB, né? Por exemplo. Ou nós poderíamos citar Confederação Evangélica do Brasil, que se manifesta contra a ditadura militar no Brasil, isso vem do campo evangélico, então é claro que eu não estou dizendo que é homogêneo, tampouco na interface com a política, mas na interface da política vão se produzindo determinados consensos mais à direita neste campo. E aí o campo da esquerda realmente fica mais perdido, mas não só mais perdido, está sempre na defensiva, entende? Está sempre procurando uma brecha nesse espaço. E o campo da direita vai surfando uma onda que de alguma forma é favorável. E aí vai explorando isso politicamente. Posso pegar uma carona nessa brecha? Inclusive, lembrando aqui que... Pode, claro. Perdão. Pode continuar, Juliano, por favor. Eu emendo a pergunta depois. Pode concluir. Não, eu ia acrescentar aqui um dado importante, indo aí no rumo que a Carol apontou, de como o cristianismo brasileiro é influenciado principalmente por igrejas americanas, né? Então, essa questão anticomunista, determinadas visões sobre, enfim, valores, não correspondem a, por exemplo, a perspectiva de
protestantes suecos, por exemplo, ou em outros países, holandeses, mesmo ingleses, né? Então, é importante associar a presença evangélica, principalmente nas primeiras décadas, a partir do século XIX, a esse esforço missionário dos Estados Unidos, que não está necessariamente associado à vinda de imigrantes, mas está associado a um esforço pago por igrejas para trazer e montar e plantar templos aqui no Brasil, e esses templos, em muitos sentidos, também trazem, no caso da Igreja Batista, por exemplo, algumas percepções que são bastante do sul dos Estados Unidos, né? Falando aí no caso da Igreja Batista, no contexto do fim da Guerra de Secessão, enfim, valores racistas e também valores conservadores. Bom, eu vou emendar também uma pergunta com base no que o Juliano tinha falado antes e já vou mandar uma da Tatiana Salles também, que escreve para a gente, para já deixar as duas aí, já que você falou também dessas vertentes da religião evangélica que vem de fora do Brasil, né? A primeira é que o Juliano tinha falado mais cedo sobre o preconceito, né? Porque essa visão que se estende entre a Vila Madalena e o Leblon, a zona sul do Rio de Janeiro e tal, o nome é esse, né? Preconceito. São pessoas que olham para aquilo como se fosse uma religião menor, ou como se aquelas pessoas tivessem menos condição de tomar as próprias decisões, enfim. A esquerda já teve em espaços religiosos, né, na época da ditadura, por exemplo, a Igreja Católica teve toda uma corrente ali da teologia da libertação, figuras como Frei Beto, por exemplo, e um histórico de participação de parte da Igreja Católica na luta contra a ditadura, que foi o momento em que a religião e a esquerda estiveram mais próximas ali, eu acredito. Quando foi que a esquerda se afastou do discurso religioso totalmente? Porque não há essa aproximação. Isso tem a ver com a pauta de costumes que aflorou mais depois da redemocratização, né? Porque eu acompanho, por exemplo, falas de mulheres feministas que estavam lá nos anos 60, na militância de esquerda e depois participaram da Constituinte, e o que elas diziam, por exemplo, é que a pauta de costumes não tinha muito espaço porque a luta contra a ditadura, a luta pela democracia vinha antes, e essas questões foram surgindo depois. O surgimento dessas questões dentro da esquerda afastou mais a esquerda da religião, ou isso é uma impressão minha e não tem nada a ver, sempre teve distante, enfim, porque a esquerda tem muita dificuldade, né, de chegar nessas pessoas muito por causa dessas pautas. E aí eu emendo a pergunta da Tatiana, que também tem a ver com o que o Juliano estava falando, que é o seguinte, ela diz, gente, vocês podem perguntar os paralelos da presença de pentecostais na política no Brasil e nos Estados Unidos, porque parece que no Brasil é um fenômeno urbano e nos Estados Unidos é um fenômeno mais rural. São essas duas perguntas aí. Bom, em relação à primeira questão sobre em que medida que a esquerda tem dificuldades para lidar com esse assunto, é sempre, acho que, bom traçar aí uma relação, né, do que hoje a gente chama do campo da esquerda com o iluminismo, enfim, e com o que se desdobra a partir do iluminismo em relação a direitos humanos e uma secularização da sociedade. Então, a princípio, não em todos os setores, mas você tem uma antipatia antiga que varia desde do entendimento da religião como uma coisa curiosa, alguma coisa que faz parte da história da humanidade, né? E que precisa ser estudada por conta disso e que eventualmente vai ser superado na medida em que todos tiverem acesso à escola, educação plena, etc. Uma perspectiva bastante viva. E quando a gente já fala sobre religião em relação a socialismo, a gente está falando aí de uma visão que eu vivi particularmente, né? Meu pai como alguém que teve bastante envolvido como militante durante o período da ditadura, uma visão bastante preconceituosa, que eu herdei bastante, enfim, essa ideia de que a religião serve para controlar a cabeça das pessoas, de um jeito simples, né?
Mas eu sinto que dentro de um contexto mais amplo que a gente está vendo, né, de secularização do mundo, essa origem e esse diálogo com a religião que existia, como você falou, Lu, presente como uma desses alicerces do PT, do sindicalismo, a universidade e a igreja via teologia da libertação, e que a gente vê em outros lugares do mundo, né? Essa classe média intelectualizada se tornou mais ou menos correspondente hoje à esquerda, que somos nós, né, num certo sentido. Eu não sei a Carol, mas eu não vou para a igreja, enfim, não tenho, né, o meu contato com esse assunto é um contato de pesquisador. Então, deixa, de fato, um espaço vago para que, enfim, junto com uma certa arrogância, né, que vem do fato de você ter estudado muito, te coloca meio que num lugar em que você precisa ter opiniões e, geralmente, essas opiniões expressam a sua ignorância em relação a esse assunto. Só comentando o seu ponto da agenda de costumes, da chamada agenda de costumes, Luísa, justamente é nessa interface com a política, é exatamente a partir dos avanços que foram alcançados, né, em termos de políticas públicas, no que seria chamada essa agenda de costumes, que inclusive une católicos evangélicos na política. Católicos evangélicos conservadores e ultraconservadores se unem, que historicamente na política institucional eles não concordam e não estão unidos necessariamente, eles se unem contra esse inimigo comum, entre aspas, esse inimigo comum que seria a agenda de costumes. Então aí tem uma união, várias pessoas perguntaram aqui também no chat, né, para falar sobre os católicos e como de alguma forma, esse conservadorismo na política também permeia o campo católico. A gente vê isso acontece e um exemplo disso é a união a partir da agenda, em reação aos avanços da chamada agenda de costumes.